O Jornal do Meio-Dia está de volta e para a Igreja Católica, a Semana Santa é a mais importante do ano litúrgico, quando celebra-se a morte e ressurreição, é claro, de Jesus Cristo. A Sexta-feira Santa, ou da Paixão, hoje relembra a crucificação de Jesus. E é para explicar o significado da Sexta-feira Maior que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o padre Danilo Guedes. Boa tarde, padre. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Olá, boa tarde. Boa tarde. Uma alegria muito grande estar aqui para compartilhar da nossa fé cristã católica. A Sexta-feira Santa, Sexta-feira Maior, Sexta-feira da Paixão e Morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Padre, Jesus foi crucificado por combater a injustiça, os opressores, por defender os pobres e oprimidos. Num mundo de tanta guerra, de tanto ódio, Cristo faz falta, hein? Nós cremos profundamente que Jesus sofre com o seu povo, Jesus caminha com o seu povo, ele é Emmanuel, Deus conosco, né? E Jesus ele se faz presente em cada cristão que opta por viver de forma integral e radical a fé cristã, sem radicalismo, sem questões que nos polarizam, que nos dividem, mas sobretudo Cristo é aquele que na sua mensagem nos traz a paz, nos traz a esperança. Porque ele pregava exatamente o contrário da divisão, exatamente, que é a união. A união, o diálogo, né? E nós vemos às vezes até no nosso ambiente religioso essas divisões e precisamos sim, a exemplo de Cristo Jesus, né? Fazer a nossa opção clara. Esse ano nós celebramos o Jubileu da Esperança, somos peregrinos da esperança e Cristo é a nossa esperança, Cristo é a nossa certeza. Reverendo Padre, e a Páscoa, ela existe mesmo antes da crucificação de Jesus, né? Exatamente. Ela tem um significado de passagem. E eu gostaria que o senhor explicasse melhor para quem está nos acompanhando esse significado e se algo mudou, é claro, depois deste evento da crucificação. Sem dúvida, é um marco na história. Os judeus já celebravam a Páscoa, como você disse, a passagem, o Pessach, a passagem da escravidão do Egito à libertação. Então, Cristo ele dá um novo sentido à Páscoa, ou seja, essa passagem a uma vida nova em Cristo Jesus. Uma vida nova, não mais vivendo segundo somente a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Por isso que com a ressurreição, Cristo nos dá o seu Espírito Santo, o Paráclito, que está no meio de nós. E aí nós temos a Igreja como mãe e mestra da caminhada rumo ao céu. Padre, o senhor citou agora há pouco aí que em certos momentos existe até um tipo de divisão dentro da própria igreja. Eu vi alguns trechos de uma entrevista do arcebispo de Cuiabá, Dom Mário Antônio, onde ele critica esta maldita polarização e aí ele diz exatamente o seguinte, vou pegar aqui e ler. A religião vira doença quando perde o diálogo. Exatamente. A capacidade de diálogo ela é fundamental para estabelecer exatamente a comunhão. Sem diálogo não existe comunhão. Ontem nós celebrávamos Jesus que institui a Eucaristia e, de fato, Dom Mário, nosso arcebispo, foi muito feliz com essa fala, porque não existe religião, não existe fé sem diálogo, sem conexão, sem comunhão com os nossos irmãos que pensam diferente de nós. Reverendo Padre, e essa semana é a mais importante do ano litúrgico, né? Muitos cristãos se voltam, vão à missa, fazem penitência, mas aí parece que passou, né, a quaresma, né, que já acabou inclusive a Páscoa, e toda aquela postura, né, de devoção é deixada de lado. Isso está correto ou não? Como que o cristão deve proceder ali no decorrer do ano, não somente na quaresma, na Páscoa? Nós vemos hoje um despertar religioso, uma sensibilidade religiosa fantástica. É um sinal dos tempos, né? Durante essa quaresma, centenas de milhares de pessoas acordavam de madrugada, sim, rezando o rosário, e agora acaba o rosário, né? Inclusive, muitas pessoas criticavam essa conduta, infelizmente, exato. né? Né?
É uma opção, não é obrigatório, né? Agora, o que fica nesse tempo santo pascal? Fica exatamente viver a espiritualidade cristã no dia a dia, como Jesus nos ensina, né? Nas práticas diárias, nas nossas opções éticas, morais, que está muito ligado com a nossa vivência de fé. Não dá para separar a fé para o individual e a vida social. As duas coisas precisam caminhar juntas, bem alinhadas. No momento de tanta divisão, na avaliação do senhor aí, é possível criar uma unidade entre as crenças, por exemplo, entre os católicos e os evangélicos? Já existe um meio para isso, né, que é o diálogo interreligioso, que é o diálogo ecumênico. A igreja, por meio dos canais oficiais, nós temos o diálogo, seja no campo político, teológico, social, nós já temos essa prática. Eu acredito que precisamos reforçar ainda mais essa parceria. É uma parceria de não olhar o outro como concorrente, como rival, mas como irmão de caminhada, como irmão dentro da evangelização. Padre, e a Páscoa nos dias atuais, o senhor falou que tem, né? Muitas pessoas estão se voltando para a prática religiosa, mas ainda está muito atrelado ao consumismo muitas vezes. Aí eu lhe pergunto, tem pecado nisso, quando apenas talvez se vê a data como oportunidade de consumo, de cair no pecado da gula, digamos, e também como ensinar, por exemplo, para as crianças, que não têm ainda a capacidade de entender, né, todos os ensinamentos de Jesus, o que os pais devem fazer para, claro, talvez proporcionar aquele prazer por meio do ovo de chocolate, mas ensinando também o significado certo. É a catequese que antes de ir para a comunidade, antes de ir para a paróquia, propriamente dita como instituição, é a família. A família nós chamamos de igreja doméstica, então a casa, a família, os pais se reunindo em família, explicando de forma muito simples para as crianças o sentido da Páscoa, que é exatamente essa passagem, a vida nova em Cristo Jesus, não somente o ovo de Páscoa, mas sobretudo Cristo, levando as crianças a entenderem um real sentido da Páscoa. Eu vejo hoje muitas famílias que param alguns minutinhos para rezar em família, rezar o terço, meditar a palavra de Deus, e as crianças inclusive cobram. Lá no Santuário Auxiliadora do Colégio São Gonçalo, todos os domingos eu rezo a missa às 10h30 e eu vejo exatamente isso, esse desejo das crianças em ouvir a palavra de Deus, essa curiosidade tão grande, uma curiosidade inocente, mas que diz muito do interesse pela fé em Cristo Jesus. O Papa Francisco, o próprio nome que ele escolheu, padre, já revela assim, uma espécie de opção preferencial pelos mais fracos, pelos mais pobres. Ele conseguiu, graças a Deus, se recuperar, está se recuperando. Mas nas redes sociais, enquanto ele estava internado, né, passando mal na UTI, lá nas redes sociais tinha gente torcendo pela morte do Papa. Como que a igreja recebe isso? A igreja, de modo oficial, todos nós estávamos em oração e continuamos em oração pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI. Eu tenho uma devoção muito especial pelo Papa Francisco. Quando eu era estudante em Roma, fiquei os 4 anos lá, eu tive a oportunidade de estar algumas vezes com o Papa. A última vez foi antes de voltar para o Brasil, em 2022, que eu fui escolhido entre os diáconos a levar a cruz na Sexta-feira Santa de 2022 ao Santo Padre, o Papa Francisco. Ele já estava bem debilitado. Se existe ainda perseguição, é sinal de que nós estamos no caminho certo. São Paulo vai falar, né? Se perseguido eu não for, sinceramente não sou um bom cristão. Então, a perseguição, ela faz sim parte da nossa prática, do testemunho. E o Papa Francisco é profeta, é voz da verdade, veio para anunciar a palavra de Deus, para anunciar o reino de Deus e denunciar tudo aquilo que vai contra o projeto de Deus. Então nós vemos que como igreja nós temos nos unidos cada vez mais. E infelizmente, assim como o próprio Judas traiu Jesus, né, dentro da própria igreja também, infelizmente, existem essas pequenas divisões, mas não supera a unidade.
Padre, é claro, não se compara, né, a figura do maior líder da igreja, mas trazendo para um acontecimento até dessa última quaresma, né? Por exemplo, muitos cristãos despertaram-se para rezar o terço de madrugada, por meio do Frei Gilson, que ficou muito conhecido. E aí nós vimos muitas pessoas criticando a figura do Frei por diversos motivos, tentando atrelá-lo até a questões políticas. Como que a igreja se manifestou em relação a isso? Uma pessoa que congregou aí milhões de brasileiros, acordando às 3 da manhã, e isso parece que incomodou muita gente. Exato. E é esse o objetivo. Se não incomodar, não estamos no caminho certo, né? A igreja, ela não tem o objetivo, obviamente, de incomodar, mas de anunciar o evangelho. Eu vejo que o Frei Gilson, todo esse movimento em torno, né, é algo muito bom, é um despertar da fé. E vários bispos no Brasil rezaram junto com o Frei, tendo os bispos presentes, reafirma a unidade da igreja, aquilo que eu falava da comunhão, que Dom Mário dizia, que é o princípio do diálogo. Nós somos uma só igreja, uma só família. Se nem Jesus agradou todo mundo, o que dirá de nós, né? Então, Frei Gilson e o Papa Francisco estão aí no caminho certo, graças a Deus. Padre, tem até questionamentos que, num primeiro momento, eles podem incomodar, mas é importante que esses questionamentos sejam feitos. Aconteçam, o senhor falou, o senhor criticou a divisão, né? Pregou a união. Na igreja, tem direita e esquerda? Não digo direita ou esquerda do ponto de vista político, como estamos acostumados. Porém, existem linhas teológicas, linhas pastorais de trabalho dentro do processo da evangelização, né? Existem padres mais conservadores, né? Padres mais progressistas, renovados, enfim. Mas sem políticos de estimação. Exato. Porém, isso nos torna igreja, nos torna família, comunhão de fé e de amor. Eu acredito que o que nos une é muito mais forte do que talvez aquilo que nos divide, né? E o que nos une é Jesus Cristo, sem dúvida. Padre, qual a mensagem para essa Sexta-feira Santa, principalmente, depois vem a Páscoa, né? São 3 dias muito intensos, né? Para que a gente, não somente nesse período, no decorrer do ano, tenha um outro olhar e voltemos mais, né? Reforcemos, fortalecemos a nossa fé. Quem é cristão, né? Eu digo por mim, Lúcio também, e quem está nos acompanhando, e talvez não somente da religião, né? Da Igreja Católica, outras religiões também. Qual a principal mensagem? Cristo supera toda e qualquer divisão. Tenhamos muito clara a opção de Cristo, o amor, né? Deus é amor, vai dizer São João na sua primeira carta. E resume tudo, a celebração que nós estamos vivendo hoje, a paixão do Senhor, né, mostra que cada um de nós, independente da fé, cristãos ou não, somos chamados a viver essa mensagem do amor. O amor tudo crê, o amor tudo supera, o amor tudo suporta, vai dizer São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Então, que essa mensagem de amor, que supera toda divisão, que supera toda diferença, seja para nós, de fato, a motivação de seguir em frente na caminhada. Padre, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Deus os abençoe. Amém e uma boa tarde para o senhor.